Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma leitura. Hoje, Josué, capítulo 21. As cidades dos levitas. Os chefes das famílias dos levitas foram até a cidade de Siló, na terra de Canaã. Ali falaram com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os chefes das famílias de todas as tribos de Israel. Eles disseram: O Senhor Deus ordenou, por meio de Moisés, que eles nos dessem as cidades para morar e também pastos ao redor delas para o nosso gado. E os israelitas, obedecendo a ordem de Deus, o Senhor, deram das suas terras cidades e pastos para os levitas. As famílias dos coatitas foram as primeiras a receber cidades. Os levitas, que eram descendentes dos sacerdotes Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros coatistas receberam 10 cidades das famílias das tribos de Efraim e de Dan, e da metade oeste da tribo de Manassés. Os gersonitas receberam 13 cidades das famílias da tribo de Issacar, Azer, Naphtali e da metade da tribo de Manassés, que estava em Bazã, a leste do Jordão. As famílias dos Meraritas receberam 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. O povo de Israel, por meio de sorteio, separou para os levitas essas cidades e os pastos ao redor delas, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. São citadas a seguir as cidades das tribos de Judá e de Simeão, que foram dadas aos descendentes de Arão, que eram do grupo de famílias de Coate, filho de Levi. As terras dos coatitas foram as primeiras a serem sorteadas. Deram a essas famílias a cidade de Kiriat Arba. Arba foi o pai de Anak, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e os pastos a seu redor. Mas os campos em volta da cidade e os seus povoados tinham sido dados a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Aos descendentes de Arão deram Hebron como seus pastos. Esta era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Deram também as cidades de Libna, Jatir, Estemoá, Rolom, Debir, Aiã, Jutá e Bet-Semes como seus pastos. Ao todo, 9 cidades das tribos de Judá e de Simeão. Da tribo de Benjamim deram 4 cidades: Gibeão, Geba, Ananote e Almon. Ao todo foram dadas 13 cidades com seus pastos aos sacerdotes que eram descendentes de Arão. Para as outras famílias coatitas, que eram levitas, eles deram algumas cidades da tribo de Efraim. Essas famílias receberam Siquém e os seus pastos na região montanhosa de Efraim. Siquém era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os coatitas receberam também Gezer, Quibzaim e Bet-Horon, com os seus pastos, ao todo 4 cidades. Da tribo de Dan, eles receberam 4 cidades: Elteque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon, com os seus pastos. Da metade oeste da tribo de Manassés, eles receberam 2 cidades: Taanak e Gat-Rimon, com os seus pastos. Essas famílias coatitas receberam ao todo 10 cidades com seus pastos. Os gersonitas, que eram outra família de levitas, receberam da metade leste da tribo de Manassés a cidade de Golom, em Bazã, com seus pastos. Esta era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os gersonitas receberam também a cidade de Bestera, com seus pastos. Da tribo de Issacar, eles receberam 4 cidades: Quizião, Daberate, Jarmute e El-Gaznim, com os seus pastos. Da tribo de Azer, eles receberam 4 cidades: Mizal, Abdon, Elcate e Reob, com os seus pastos. Da tribo de Naphtali receberam as cidades de Quedes, na Galileia, com os seus pastos. Quedes era uma cidade para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os gersonitas receberam também Ramot-do e Cartã, com os seus pastos. Ao todo,
3 cidades. As várias famílias dos Gersonitas receberam ao todo 13 cidades com seus pastos. Os outros levitas, isto é, as famílias Meraritas, receberam da tribo de Zebulon 4 cidades: Joquineão, Cartá, Dimna, Naalau, com seus pastos. Da tribo de Ruben, eles receberam 4 cidades: Bezer, Jazá, Quedimote e Mefaate, com seus pastos. Da tribo de Gade, eles receberam Ramote, em Gileade, com seus pastos. Ramote era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os Meraritas receberam também Manaim, Resbom e Jazer, com os seus pastos. Ao todo, 4 cidades. Esses levitas, isto é, as várias famílias Meraritas, receberam 12 cidades ao todo. Das terras dos israelitas foram dadas aos levitas ao todo 48 cidades com seus pastos. Cada uma dessas cidades tinha um pasto ao seu redor. O povo de Israel toma posse da terra. Assim o Senhor Deus deu aos israelitas toda a terra que havia prometido aos seus antepassados. E, quando tomaram posse da terra, eles passaram a morar nela. O Senhor lhes deu paz com os povos vizinhos, conforme havia prometido aos seus antepassados. Nenhum dos inimigos conseguiu resistir, pois o Senhor Deus deu ao povo de Israel a vitória sobre eles. O Senhor cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel. E aqui, meus amados irmãos, ficamos com mais uma leitura. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês e até o nosso próximo encontro.